Paredão prevatosa semigo, paredão prevatosa semigo, paredão prevatosa semigo, paredão prevatosa semigo. Nesse ano de 2015, nós abrimos mais uma edição da Semana dos Povos Indígenas com um tema de grande atualidade: histórias, culturas e saberes indígenas na educação, tendo como foco, como base de discussão, a Lei 11.645 de 2008, que trata da obrigatoriedade do ensino da história e da cultura dos povos indígenas no Brasil nas escolas de ensino médio fundamental. Quero destacar como muito importante o trabalho, em especial do IGPA, na sua Semana dos Povos Indígenas, que já é uma cultura já consolidada na PUC Goiás. A PUC tem programas muito interessantes que ressaltam a importância da história, da cultura dos povos indígenas. Aliás, eu considero até que a PUC ela pode ser qualificada como uma instituição que tem, na sua essência, um respeito à diversidade, às diferenças, mas não somente do ponto de vista conceitual, mas na prática. A PUC abre espaço para que os povos indígenas, nas suas diferentes possibilidades, apresentem aqui as suas expectativas, as suas reivindicações. O nosso ensinamento é sempre verbal, oral, sempre oralmente. Esse ensinamento de oralidade, ela tem suas complexidades. No meu entender, tudo engloba. Como, por exemplo, dentro de uma festa culturais, INAM, tipo processo de cultura pela passagem da criança para a fase adulto, dentro da cultura indígena, do INAM, tudo engloba. Como, por exemplo, tipo matemática, tipo geografia, tipo biologia. A educação do INAM é voltada para essa realidade, é a convivência, é o jeito que ele está preparado para essa educação. Então, na educação INAM, é voltado para essas realidades. É observando que eles aprendem, é observando que eles respeitam, é observando que eles estão sendo formados. Como que eu posso dar matemática pensando nos povos indígenas? Olha a pintura corporal. Isso aqui é proteção. Eu vim pintado por causa da proteção. Isso aqui, além da pintura espiritual, tem matemática, geometria. Como se faz uma oca? Tem geometria. Por isso que a gente canta. Todo índio tem ciência. Todo índio tem ciência. Ó Tupã, por que será? Olha aí. A pintura para fazer uma oca, para fazer um roçado. Ó professor de biologia. Ervas medicinais. Ervas indígenas. A grande mudança que houve de 88 para cá foi uma expansão do sistema, mas essa expansão ela não foi acompanhada de uma melhor estruturação das unidades. Boa parte das escolas indígenas são salas de extensão de escolas não indígenas que estão fora das aldeias, vocês sabem disso melhor do que eu. Então você tem a escola estadual branca, né, não indígena, que está lá, e a escola indígena da aldeia nada mais é do que uma sala de extensão, com pouca autonomia financeira, político-pedagógica, vocês sabem disso, né? Não estou contando novidade. Então,
Eu acho que essa extensão não foi acompanhada de uma adequada estruturação, tanto do ponto de vista institucional e material, e isso faz com que se limite muito as possibilidades de inovações do ponto de vista político-pedagógico. Isso me preocupa muito e eu sei que preocupa muito, né, os professores indígenas. Antigamente houve massacre de forma fisicamente. E hoje a política não mudou. Hoje estamos sendo massacrados por meio de escrito, que é lei, né? A lei mata todo mundo, não só indígena. A instituição escola indígena, ela pode ser um elemento de transformação, mas eu penso mais que o Estado, por vezes, coloca a história indígena em muitas comunidades, ao contrário, para assimilar. A escola indígena é para formar guerreiros ou advogados? Eu estou pensando em Paulo Freire, da pergunta. A escola é para formar cidadãos ou advogados? Ou é para formar cidadãos que possam ser advogados? Na escola indígena, é para formar guerreiros ou advogados? Na minha leitura, é para formar guerreiros que possam ser advogados. Se a escola indígena não for um instrumental de consolidação do espírito guerreiro da comunidade, ela só forma advogados que não voltam para a comunidade. A escola deve ser para formar cidadãos que possam ser advogados, doutores, engenheiros, que possam voltar para a sua comunidade e pegar o saber que adquiriu em prol da comunidade, assim como a escola indígena deve ser. As diretrizes aprovadas de formação de professores em junho de 2015, agora esse ano, elas trazem também como eixo, como diretriz para a organização da sua proposta curricular, o conhecimento da área indígena. É preciso que a instituição assuma o assunto, o conhecimento, o saber, não como algo de algum lugar, mas como uma política institucional. A implementação da Lei 11.645, que trata da história e cultura indígenas, também da história africana, dos povos africanos. Eu quero aqui deixar registrado o meu reconhecimento à PUC, porque é a primeira universidade que eu vejo incluir isso como discussão. Eu não sei se essa disciplina está sendo dada, se está sendo dada no departamento de pedagogia. O fato é que nós não temos nas escolas professores hoje em dia habilitados a dar essa matéria. Nós não formamos pessoas com capacidade de compreensão e de, enfim, de termos os próprios atores aí contando as suas histórias e capacitando professores para transmiti-las para outros. Então, a universidade, ela é um espaço estratégico para que essa lei, de fato, seja implementada. Agora, quero lembrar que essa lei, ela é um passo. A partir do momento que nós incluímos essa temática nas universidades, nós resolvemos o problema de a universidade ser o espaço do universal e plural. Não, estamos aqui no detalhe e tendo que ter muito cuidado para não olhar, primeiro, história como se os indígenas fossem um sinal de passado, de reminiscência, algo que existe casualmente no presente. E, por outro lado, lembrar que cultura, porque a lei fala em cultura indígena, cultura também não é algo que se mobilizou no passado. A cultura é algo que se dá no cotidiano, que se reinventa permanentemente. A Lei 11.645, a lei tarda, mas não falha. Eu vou decepcionar um pouquinho vocês. Eu vou começar criticando a lei. A lei é fruto da mobilização dos povos indígenas, da luta dos povos indígenas. Mas a lei, olha a data, é de 2008. Somente, eu costumo brincar assim, somente depois de 508 anos, descobriu que faltava um conteúdo no ensino, o índio. A Lei 11.645 torna obrigatório o estudo do ensino e da cultura indígena na rede de ensino médio fundamental. E não é só para professor de história, é para professor de letras, de química, de biologia, de física, de educação física. Ah, mas como que eu vou aplicar se eu não estudei isso? Pois bem, aí vem a falha da lei. A lei em si já demonstra
a falha de estudo da questão indígena nas escolas ou na universidade. Ela é um avanço, mas a data dela demonstra o como que ela é retardada. Quando a gente pensa na formação, no ensino de cultura e histórias indígenas do lado dos não indígenas, a gente vai pensar na questão de que foi imposto isso por uma legislação. Por que não é natural se estudar culturas e povos indígenas como a gente estuda cultura e povos europeus? Nessa relação nossa com eles, que continua sendo uma relação colonial, sempre existe uma desvalorização, uma deslegitimação, mesmo que inconsciente, mesmo que a gente não tenha vontade de fazer isso. A gente pode admirar a diversidade cultural, mas acaba sendo como uma curiosidade. História da cultura e saberes indígenas. Este assunto, ele é muito importante ser trabalhado com os nossos estudantes nos diferentes níveis por diversas razões. Destaco uma delas que está no alicerce da formação da nossa sociedade, do povo brasileiro. É muito importante que os brasileiros e brasileiras compreendam as suas origens, e os povos indígenas são muito importantes, devem ser respeitados, e a sua cultura ser preservada e ser divulgada entre os nossos escolares nos diferentes níveis. E se tratando dessa temática, também a gente tem a preocupação de nós, indígenas, ser o educador para essa implementação dessa lei. Não é antropólogo ir lá e ministrar palestras, cursos para essas instituições, não. Quem tem que ir é um ancião, quem tem que ir é um professor indígena, quem tem que ir é uma mulher que tem conhecimento tradicional com relação ao parto tradicional, essas coisas assim. Então, quem tem que ir dar aula para vocês na universidade são os indígenas. Por quê? É o indígena que conhece a história. A imagem, a representação que é feita deles no nosso mundo é muito diferente do que eles são. O que os professores indígenas têm produzido e o que os indígenas têm escrito hoje entra muito pouco na universidade, a gente lê muito pouco o que eles estão fazendo. E os indígenas estão produzindo muita coisa, não só no Brasil, mas fora do Brasil também. No anfiteatro, quase 200 historiadores da Bahia. Perguntei, quem aqui teve história e cultura indígena? Levanta a mão. 3 ou 4. Olha a lei. A lei torna obrigatório o professor de ensino médio fundamental da história e cultura indígena. Mas a universidade não está obrigada. Com exceção de eventos como esse, isso é exceção, não é a regra. Como que o cara vai dar, a professora vai dar, o professor vai dar, ensina história e cultura indígena, se ele não teve esse conteúdo na formação dele? Está entendendo? A lei é interessante, é importante, é resultado da luta, mas olha lá, ela tem um equívoco, tem vários equívocos. O primeiro é a data, e o segundo é que não torna obrigatórias as universidades de formação de professores a ensinar ensino, história e cultura indígena. Olha a contradição da lei. Ela é contraditória já no nascimento dela e no formato. Hoje nós temos uma demanda muito grande de retificação de concurso público para professores indígenas. Os professores indígenas da Escola de Educação Indígena não têm nenhum efetivo, isso há mais de 20 anos, aliás, há mais de 12 anos. Todos os professores trabalham na forma de contrato temporário, que é ilegal por lei. Nós sabemos que na legislação é garantido, ou na lei de diretriz e base é garantido, que o Estado é obrigado a fazer concurso público para as comunidades indígenas, para os professores indígenas. Infelizmente, nós não conseguimos. Já temos várias ações do Ministério Público com relação a isso, mas infelizmente nunca foi contemplado. Pensar
a universidade nesse projeto de implantação dessa lei é pensar em como reconhecer as especificidades da Constituição do povo brasileiro, é pensar que a formação não pode se dar apenas na direção do conhecimento específico, mas como, por exemplo, como discutir a própria engenharia, a arquitetura, com conhecimentos específicos da Constituição da identidade brasileira. Eu acho que esse é um ponto fundamental. Não dá para pensar mais os cursos de uma forma geral. É preciso de pensar o curso nessa contextualidade que é a identidade brasileira. As universidades brasileiras, elas têm um papel fundamental, tanto na formação desses docentes, como na produção de materiais didáticos adequados que possam tratar, que possam incluir as perspectivas êmicas próprias dessas sociedades indígenas. Todo índio tem ciência, todo índio tem ciência. Ó Tupã, por que será? Ó